Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, iniciando então um estudo diferente, que como puderam ver no título é o porquê da lei de Moisés. E como eu falei também, o modelo dos próximos vídeos agora vão ser diferente e ao decorrer dos dias eu vou estar explicando o que vocês poderão fazer com estes vídeos, já que o canal não é mais monetizado. Enfim, em outros vídeos eu vou dar mais detalhes a respeito disso. Então, em respeito da lei de Moisés, vamos entender o porquê que ela foi adicionada. Então, vamos primeiro ler em Gálatas capítulo 3, versículos 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. É exatamente isso. A lei veio 430 anos depois da promessa de Abraão, e vamos entender isso por quê. Continuando aqui, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então a lei não desfaz a promessa, e vamos entender então o porquê ela foi adicionada. Lá no versículo 19 vai falar o porquê que ela foi adicionada. Olha só, que diz assim: qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. É isso mesmo, a lei foi adicionada por causa das transgressões daquele povo de Abraão para frente, por causa das transgressões que eles cometiam. Mas como assim? Olha só, como vai tudo ficar mais claro. Continuando então o versículo: até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então este descendente, como nós lemos no versículo anterior, que era Cristo, então a lei foi adicionada por causa da transgressão desse povo, até que viessem quem? Cristo. Então até que viesse ele, a lei foi adicionada. E olha só, e vamos entender então o porquê ela foi adicionada até que viesse Cristo. Vamos ler em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Que diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esta promessa não foi feita durante o tempo da lei. Essa promessa foi feita a Abraão antes da lei e antes da circuncisão. Então todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Essa promessa não foi feita para judeus e israelitas circuncisos. Não, essa promessa foi feita para gentios, porque naquele momento Abraão ainda era gentio, pertencente ao povo da terra. Mas Deus escolheu Abraão porque através da descendência de Abraão pudessem vir o descendente que é Cristo, para herdar a promessa de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então a descendência de Abraão, ela acabou se tornando numerosa, e vamos entender então o porquê a lei foi adicionada, que foi por causa da transgressão daquele povo. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 1, versículos 7 e 8. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então nesse tempo, foi aquele tempo que os irmãos de José venderam ele, então ele se tornou o braço direito do rei do Egito. Então esse povo começa a perecer. A partir desse momento então entra outro rei, e esse rei, temendo esse povo hebreu, temendo o povo de José, o povo de Israel, de Jacó, de Abraão, ele escraviza o povo hebreu, então os judeus, os israelitas.
o faraó então escravizando, então, neste momento, depois de 430 anos depois, então, de tudo que o povo passou por causa de toda a transgressão por causa do Egito, a lei então vai ser acrescentada por causa da transgressão daquele povo, porque eles aprenderam a idolatrar ídolos do Egito, eles aprenderam a desobedecer, eles eram extremamente desobedientes, eles não tinham a noção do que era fazer o bem e do que era fazer o mal, até onde era fazer o bem e até onde era fazer o mal. Esse povo, ele não tinha essa noção, e a lei foi adicionada justamente por causa disso, para que eles tivessem que adquirir esse conhecimento, essa noção do que é bem e do que é fazer o mal. E eles trariam ao mundo o Filho de Deus, por meio do qual revelaria a sua graça, e não revelaria a judeus, mas sim ao mundo, que era a promessa que Jesus herdaria, que toda a família do mundo, toda a família no mundo seria abençoada através da promessa de Abraão. Essa promessa não estava sobre judeus, mas em si num povo antes dos judeus, onde todo mundo seria abençoado por causa disso, por causa desse Filho de Deus que viria anunciar essa graça. Esse povo passou a ter um comportamento indecente diante de Deus. Seus pensamentos, atos, atitudes se tornaram ofensas. Porém, ele não tinha conhecimento de que muitas de suas práticas rotineiras eram verdadeiros insultos à santidade de Deus. Por esse motivo, Deus deu a lei, para que o homem se tornasse consciente de suas ofensas. Após ser acrescentada a lei, uma ofensa passou a ser uma transgressão. Antes da lei, Deus tolerou muitos pecados, mas depois dela, eles se tornaram transgressões da lei. A transgressão ocorre quando eles, atraídos pelo desejo pecaminoso dos seus corações, excedem a ele, o que informava a eles que o ato em questão foi uma transgressão é a lei. Ela diz, isso é errado, ou não faça tal coisa. Porém, eles eram atraídos pelo coração pecador, sendo seduzidos, acabavam pecando. Olhando novamente para a lei, e ela confirma que o que eles faziam era errado. Assim, pela lei, ficavam sabendo que pecaram. O pecado é revelado pela lei e não a verdadeira justiça de Deus. Quando a lei diz não mentirás, afirma que mentir é pecado. Assim, a pessoa que mentir se torna consciente que pecou. Por isso, ela não pode tornar alguém justo, mas sim consciente de que é pecador. A consciência do pecado traz à pessoa sentimentos de culpa e condenação, dos quais não consegue se livrar sozinho. Ela percebe então que precisa de perdão, justificação e libertação. Então, percebendo que fez algo errado aquele povo, eles sentiriam culpa e assim eles passavam a obedecer a Deus. Só que durante o tempo da lei, vimos que muitos foram desobedientes, não querendo obedecer a Deus. Então, a lei foi adicionada por causa da transgressão. O povo precisava se manter obediente até que viesse Cristo, porque a obediência à prática do bem é que faria com que o Espírito pudesse habitar em todas as pessoas. Só que como eles eram muito desobedientes, de geração em geração, o Espírito não poderia habitar em ninguém. Então, por causa da lei, eles teriam que obedecer. E obedecendo, Jesus então viria sobre as gerações daqueles que obedecessem. Então, vindo Cristo, pela fé, morreu na cruz, herdando a herança de Abraão, para que todos aqueles que tivessem fé quisessem andar em obediência, na prática do bem. Como podemos ver também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Esse sujeitai-vos a toda a instituição humana é todo tipo de governo humano, físico, aqui deste mundo. O governo a toda autoridade, como policiais e como todo tipo de autoridade humana e não espiritual. Como muitos líderes religiosos utilizam dessa passagem para dizer que é líderes religiosos.
são líderes espirituais, mas não são líderes espirituais, em sim instituição humana. Então olha só, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E não é isso, 1 Pedro 4, versículos 18 e 19 diz assim: E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então a prática do bem é o que fazia com que o Espírito pudesse habitar neles, mas eles não tinham a total consciência de que até onde iria o bem e até onde seria mal. Por isso precisou da lei para fazer com que eles sentissem culpa toda vez que eles transgredissem, para eles saber o que é errado e o que é certo. E aí então, através disso, através da lei, Jesus pôde vir e assim morrer na cruz para livrar ele, aquele povo escolhido da lei, e também herdar a promessa de Abraão para abençoar a todas as famílias da terra, que através da fé em Cristo Jesus, as pessoas queiram andar na prática do bem para que possam receber o Espírito, para serem guiadas pelo Espírito. Então, resumindo esse vídeo, nós aprendemos que Deus escolheu e separou um povo que foi Israel. Eles teriam que andar em obediência até que Jesus viesse, para a prática do bem e que faria com que o Espírito pudesse habitar nas pessoas. Mas naquele tempo, o povo era rebelde, não conhecendo o bem e o mal, mas alguns poucos foram obedientes e até receberam o Espírito. Então Jesus viria da descendência desses que foram obedientes, sobre a descendência de Abraão, que era o povo escolhido, para morrer e através da fé nele amassem ao próximo, e assim na prática do bem pela fé o Espírito pudesse habitar em todos, porque aqueles que têm fé e querem andar em amor e respeitar o próximo, por isso o Espírito pode habitar em todas as pessoas, por ter fé em Cristo, e é o que não ocorria com a grande maioria das pessoas durante o tempo da cruz, ou antes da cruz e até mesmo no tempo de Abraão, bem antes até. Então aquele povo precisou da lei para poder entender o que é errado e o que é certo, para que Cristo pudesse vir, para que pela promessa de Abraão todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas através da fé em Cristo Jesus, para que o Espírito pudesse habitar em todas as pessoas. Então eu vou ficando por aqui e esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha entendido e espero que tenha gostado. Bom, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!